Onde eu vou usar o conteúdo abstrato de matemática na minha vida? Bom, isso é uma pergunta que a gente recebe constantemente, né? Muita gente pergunta, muitos alunos perguntam aonde é que você vai usar, né? Para que estudar o conteúdo abstrato? Lembrando que, para quem não sabe, conteúdo abstrato é aquele conteúdo que é difícil, né? É um conteúdo que um aluno, sei lá, de um sexto ano, do Fundamental 1, do sétimo ano, já não vai conseguir ainda ter esse pensamento abstrato assim tão forte, né? Que é geralmente as matérias que a gente aprende no ensino médio, né? Que é o conteúdo abstrato. Então, é assim, é óbvio, né? É evidente que você não vai sair na rua, você não vai comprar pão, você não vai no mercado e vai falar, olha, me vê aí a fórmula de Bhaskara de pão, né? Me vê a raiz quadrada de 4 de pão. É lógico, né? Você não vai ir no mercado e você não vai pedir isso, você não vai comprar isso, né? É evidente. Não tinha nem que perguntar isso muito, aliás, né? Eu vejo que às vezes a pessoa pergunta isso, quando o aluno pergunta isso, eu falo, meu, você tinha que ter a mínima noção, né? E entender isso. Mas não é porque você estuda um conteúdo abstrato, um conteúdo que às vezes você pensa que não tenha uma aplicação prática, que ele realmente não tem. Ou que não é necessário que você estude. Muitas vezes eu falo para meus alunos o seguinte: não é que tudo que você estuda no ensino médio é aplicável. Geralmente o pessoal pensa que o pessoal só joga isso para matemática, né? Só nas costas de matemática, de física também, né? De química. Geralmente as matérias de exatas, mas mais precisamente matemática. O pessoal tem essa mania de jogar, não, porque o que eu estudo de matemática eu não vou usar em nada. Não, porque o que eu estudo de matemática não se usa em lugar nenhum. E não é bem assim, né? A gente sabe, as pessoas que têm uma certa afinidade, que têm uma noção desse campo, sabe que essas coisas que a gente estuda aqui tem uma aplicação, né? Tem uma aplicação. Um exemplo claro disso agora, dos dias que a gente está vivendo, né? No mês de julho, né? Agora, é a própria pandemia, né? A pandemia lá, tem um vídeo no canal, inclusive, lá que fala sobre função exponencial e o coronavírus, né? O crescimento exponencial e o coronavírus. Uma função exponencial é uma coisa que a gente estuda no ensino médio e é aplicável, né? Você consegue entender bem o crescimento de uma doença a partir de estudar a função exponencial, né? A função logarítmica também você consegue e por aí vai. Então você consegue ver que tem aplicação, mas às vezes você não sabe que tem, mas tem. E aí geralmente o pessoal tem essa mania de falar, não, porque o que a gente aprende de matemática não vai mais usar em lugar nenhum. E não é verdade, né? E também não significa que tudo que você aprende em português você vai usar, né? Você tá lá, tô aqui conversando com você, eu sei o que é, sei lá, o pretérito do futuro mais que perfeito, de não sei o que, blá blá. Você não sabe, né? Você não vai comprar pão e você fala com a mulher lá no pretérito do passado mais que perfeito. Você concorda? Você não vai, sei lá, comprar pão também num lugar e você, sei lá, vai andando na rua e pensando na Segunda Guerra Mundial, né? Você não faz isso também. Então, é meio que uma... Como é que eu posso dizer? Que um preconceito que o pessoal tem com matemática de falar isso, que as matérias que a gente estuda, você não vê em lugar nenhum. E isso não é verdade, né? Tem uma aplicação. Como eu falo um geral, não são todas as matérias que você estuda no ensino médio que você vai sair do ensino médio para ir comprar um pão, para ir no mercado, para ir na farmácia, para ir em algum lugar e você vai utilizar aquilo, né? Você não vai. O que eu falo para os meus alunos é o seguinte: às vezes você estudar esse conteúdo abstrato de matemática especificamente faz você ter um certo raciocínio, né? Te ajuda a você ter um certo raciocínio. E em consequência disso, às vezes você está passando por um problema na sua vida, né? Muito comum todo mundo passar por um problema na vida. E às vezes você ter o seu raciocínio rápido, você ter um pensamento rápido, que a matemática e principalmente a área de exatas te proporciona isso, você consegue lidar com esse problema mais fácil, né? Você consegue resolver esse determinado problema de um jeito mais fácil. Não estou falando também que você vai resolver algum problema da sua vida utilizando matemática. Não.
mas isso vai te possibilitar com que você resolva um determinado problema de um jeito mais fácil. Um exemplo é, sei lá, você está passando por uma situação muito difícil e você tem o pensamento mais acelerado, o pensamento mais firme, né? Que geralmente o pessoal de exatas é que tem, né? Que o pessoal de exatas é muito mais razão do que emoção. E aí, às vezes, aquilo te facilita você resolver um determinado problema mesmo da sua vida, que não tem nada a ver com matemática, mas só de você ter o seu raciocínio rápido, né? Porque a matemática te proporciona você ter um raciocínio rápido. Isso faz com que você consiga resolver esses problemas e lidar mesmo com esses problemas de um jeito mais fácil, né? De um jeito mais rápido que uma outra pessoa às vezes não conseguiria resolver, né? Não é regra, né? Não estou falando aqui que se você souber matemática você não vai ter problema na sua vida, tá? Não é isso também que eu estou querendo dizer. Mas é um meio de você ter uma facilidade melhor para resolver os seus problemas, né? Quando você está acostumado com problemas, né? Com coisas mais abstratas, digamos assim mesmo. Então, geralmente quando o pessoal me pergunta, né, onde que eu vou usar o conteúdo abstrato que eu aprendo no ensino médio? Eu falo, não necessariamente você vai sair do ensino médio e vai usar. Entendeu? Não é porque não é tudo que você estuda na escola que é aplicável. Tem coisas que é aplicável diretamente na nossa vida, né? A matemática tem coisas que é aplicada diretamente na nossa vida. Por exemplo, quando você vai no supermercado, você tem lá que calcular o troco, né? A moça do caixa pode te dar o troco errado, então você tem que saber calcular troco. Isso aí é conta de mais. É uma conta simples, que você aprende lá no Fundamental 1. Isso aí, você usou para sua vida inteira. Você aprender a falar, aprender a escrever, não é uma coisa que você vai usar para sua vida inteira? Essa é coisa de português. Você vai usar para sua vida inteira. Mas significa que quando você está escrevendo um texto lá, você está pensando no pretérito mais que perfeito do não sei o quê. Não, você não está pensando, mas você aprendeu, né? Você sabe usar aquele conteúdo que você aprendeu e você aplica, né? Você não aplica tudo, você não vai aplicar o abstrato, o 100% do conteúdo que você viu, mas uma parte dele você vai aplicar. E é justamente assim na matemática. E todos, absolutamente todos os assuntos de matemática têm uma aplicação. Não diretamente na sua vida, né? Como eu falei, você não vai sair para pedir nada usando a matemática. Mas tem uma aplicação, tá? Tem uma aplicação na energia, tem uma aplicação na fabricação de alguma coisa, tem uma aplicação nos próprios planetas, né? Nos satélites. Você sabe como é que coloca um satélite em órbita? Isso tem a ver com coisa de matemática. Entendeu? Isso tem a ver com geometria analítica, inclusive, que é uma matéria que a gente estuda lá no terceiro ano do ensino médio. Então, todas as coisas têm uma aplicação. Mesmo que não seja uma aplicação direta, uma aplicação que você vê bem, mas esta aplicação existe, tá? E ela é abstrata, mas ela existe, tá? Mas não significa que porque você vai aprender, você vai usar sempre. Mas você saber esse conteúdo vai te dar um certo raciocínio bom, vai te deixar bom aí no seu raciocínio e no seu pensamento, tá bom, brasileiros? É isso. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.